Fala pessoal! Está começando mais um episódio do Legítimo Ruminante, o podcast que desbrava fronteiras levando conhecimento sobre manejo de vacas leiteiras aqui nos Estados Unidos para veterinários, zootecnistas e produtores rurais aí no Brasil. Aqui quem fala é Ana Carolina Silva, diretamente de Gainesville, na Flórida. No episódio de hoje, iremos entrevistar o Aquiles Vieira Neto. Se você já ouviu algum dos episódios do Legítimo Ruminante ou se acompanha a gente no Instagram, você sabe que o Aquiles é a voz do Legítimo, o criador dessa ideia. Mas hoje, ele está do outro lado. Ao invés de entrevistar, ele vai ser o entrevistado e vai compartilhar um pouco do conhecimento dele com a gente. O Aquiles está prestes a terminar o seu doutorado, no qual ele tem focado seu trabalho no estudo do metabolismo e fisiologia do cálcio e as estratégias para a prevenção da hipocalcemia. Ele é formado em Medicina Veterinária pela Universidade do Estado de Santa Catarina e está há 6 anos aqui na Universidade da Flórida, sob supervisão do professor José Eduardo Portela Santos, com quem fez seu mestrado e agora o doutorado. Oi Aquiles, bem-vindo ao podcast do Legítimo Ruminante. Espero que você se sinta confortável do outro lado da mesa. Eu sei que você tem muito interesse sobre o assunto abordado hoje e acho que o pessoal vai gostar bastante também da discussão. Olá, Ana Carolina. Olá, pessoal que está aí escutando a gente. E vamos ver, vai ser uma experiência diferente. Vamos ver como funciona esse lado da mesa. Mas eu espero poder compartilhar aí um pouco do conhecimento que eu adquiri nesses últimos anos, trabalhando com estratégias para a prevenção de hipocalcemia. Bom, aqui no Legítimo Ruminante nós já fizemos um episódio relacionado com hipocalcemia clínica e subclínica, onde a gente conversou com o Luciano Cacheta de Minnesota. Se você ainda não ouviu, vai lá e confere o episódio número 13. Já no episódio de hoje, a gente vai focar na prevenção da hipocalcemia e o método que iremos abordar de forma mais detalhada a utilização das dietas acidogênicas. Para começar, Aquiles, acho que você poderia contar pra gente como que surgiu essa ideia de utilizar dietas acidogênicas para as vacas de leite. Então, Ana Carolina, na verdade, isso aconteceu por acaso. Na Noruega e na Dinamarca, eles tinham muito problema com digestibilidade de fibra das forragens que eles tinham disponíveis. Como alternativa para aumentar a digestibilidade da fibra, eles começaram a adicionar ácido clorídrico e ácido sulfúrico nessas forragens. E aí o que aconteceu? Eles pegavam essas forragens, eles ofereciam para as vacas no pré-parto e, consequentemente, eles acabaram observando que esses animais não tinham mais a febre do leite, que na época era muito alto, né? Cerca de 50% a 60% dos animais apresentavam a febre do leite. E aí esse conceito ele veio para o Canadá na década de 80, foi trazido pelo Elliot Block, e ele fez o primeiro experimento maior, onde ele realmente mostrou que não só a dieta cetogênica diminuía a prevalência de hipocalcemia, mas também ela resultou numa maior produtividade de leite desses animais durante o pós-parto. É interessante então que a gente vê que algo que se usa tão comumente na pecuária leiteira hoje em dia foi algo que inicialmente foi descoberto ao acaso, né? Bom, antes da gente falar sobre os efeitos da dieta acidogênica na performance dos animais, você poderia nos explicar como que a gente sabe que a dieta é acidogênica ou não é acidogênica e qual é o conceito de DCAD? Então, Ana, DCAD nada mais é que a diferença cátion-aniônica na dieta que é oferecida. Uma dieta acidogênica é uma consequência de você oferecer aos animais um DCAD negativo. E como que a gente faz isso? Primeiramente, a gente precisa calcular o DCAD. O DCAD ele é calculado através da presença a concentração de íons fortes, que são eles, o sódio e o potássio, como cátions, e o cloro e o enxofre, como ânions. Ou seja, se você fazer a soma da concentração de sódio e potássio e diminuir a soma da concentração de cloro e enxofre, você vai obter um DCAD e a unidade é 1000 equivalentes por quilograma de matéria seca. Assim, a gente pode manipular o DCAD da dieta através da manipulação desses íons fortes. Então o que a gente faz? A gente acaba oferecendo alimentos que têm uma maior concentração ou uma maior biodisponibilidade de cloro ou enxofre e também evita usar principalmente forragens que têm alta concentração de potássio nela.
Assim a gente consegue diminuir esse DCAD para menos 100, menos 150 miliequivalentes por quilograma. A consequência disso é que esses íons fortes eles são altamente biodisponíveis e são absorvidos pelo rumen do animal. E quando há uma maior concentração de cloro e enxofre, esses ânions, quando eles são absorvidos, eles atingem a circulação sanguínea, consequentemente acaba induzindo um estado de acidose metabólica. E é esse o objetivo da dieta cetogênica, é levar os animais a uma acidose metabólica, porque isso vai fazer com que haja consequências no metabolismo de cálcio. Então, como a gente pode alterar o DCAD de uma dieta, né? Então a gente pode fornecer para os animais, por exemplo, cloreto de cálcio, sulfeto de cálcio, que daí tem uma fonte desses íons fortes, no caso do cloreto ou do enxofre. E também a gente pode tentar não utilizar forragens que têm alta concentração de potássio, porque senão essas forragens vão aumentar o DCAD da dieta. E daí também tem essas fontes, elas podem ser compradas da forma mineral, ou também você pode adquirir um produto comercial que tem esses minerais, mas também tem alguma fonte de proteína, tem outras coisas que pode ser vantajoso para o produtor utilizar. E um cuidado só é tentar evitar que a concentração de sulfato seja muito alta, porque a gente pode ter problema de polencéfalo-malácia. Então, normalmente a gente prefere usar uma maior concentração de cloreto na dieta pré-parto para fazer a manipulação da dieta cetogênica, mas o sulfato também funciona bem. Bom, agora que você já explicou um pouco sobre o que consiste a dieta, o que eu gostaria de saber é como aplicar essa estratégia. Qual é o mecanismo da dieta cetogênica? Como que ela funciona? O que acontece no organismo da vaca que resulta no aumento da disponibilidade de cálcio no sangue? Bom, como eu havia falado antes, Ana, essa dieta cetogênica ela leva ao animal a desenvolver uma acidose metabólica. A acidose metabólica nada mais é que a diminuição do pH sanguíneo. E isso vai afetar diferentes tecidos. Então vamos lá. Primeiramente, o cálcio que está circulando no sangue da vaca, ele pode estar presente em duas formas. Uma é o cálcio ionizável, que é aquele que é o disponível, o que vai fazer a ação celular, e também há o cálcio de reserva, que está ligado a proteínas, principalmente a albumina. A diminuição do pH, ela acaba aumentando a fração desse cálcio ionizável que está disponível. Ou seja, por mais que não haja diferença na concentração de cálcio total, o cálcio ionizável ele aumenta. E esse é o cálcio que realmente as células podem utilizar e, consequentemente, aumenta a biodisponibilidade de cálcio. Esse é o primeiro mecanismo. Outro mecanismo muito importante é a questão da reabsorção óssea. Como há essa diminuição no pH sanguíneo, isso facilita com que os osteoclastos, lá na membrana do osso, eles façam a reabsorção óssea, ou seja, a necessidade de diminuir o pH naquele local, onde as enzimas vão quebrar a hidroxiapatita e liberar o cálcio para a circulação sanguínea. Ou seja, se o pH no sangue já está mais baixo, fica mais fácil para fazer esse controle local lá de diminuição do pH, porque tem mais prótons circulando no sangue. E por último, que é o principal mecanismo, na minha opinião, é o efeito da acidose metabólica nos receptores de PTH. Então o PTH, que é o hormônio da paratireoide, ele é o primeiro hormônio que é liberado quando a concentração de cálcio baixa no sangue. A função desse hormônio é bem simples. Ele vai lá no rim e ele vai fazer com que haja a expressão de uma enzima chamada 1-alfa-hidroxilase. E essa enzima nada mais é a enzima que vai fazer com que a forma inativa da vitamina D seja transformada na forma ativa de vitamina D, que é o calcitriol. Esse calcitriol ele vai atuar em 3 tecidos. Primeiro, ele vai atuar no sistema gastrointestinal e vai fazer o aumento da absorção de cálcio da dieta. Ele também vai atuar nos ossos, ou seja, ele vai aumentar ainda mais aquela reabsorção óssea. E, por final, ele vai atuar nos rins e ele vai evitar que haja qualquer liberação de cálcio na urina, ou seja, ele aumenta a reabsorção de cálcio na urina. Ou seja, é um mecanismo complexo, mas que envolve principalmente 3 tecidos, que é o trato gastrointestinal, os rins e também os ossos. Eu acho que ficou claro quão grande é o impacto da acidose metabólica na disponibilidade do cálcio no sangue e, consequentemente, a gente observa de forma efetiva a redução da hipocalcemia no campo. Mas uma questão é se esses benefícios são apenas voltados para o metabolismo do cálcio ou se a dieta cetogênica também beneficiaria outros aspectos relacionados à performance do animal, como, por exemplo, a produtividade e a saúde.
Ana, essa é uma excelente pergunta. Um dos problemas que a gente tem quando a gente faz pesquisa com animal é que é muito caro fazer pesquisa em fazendas. E principalmente pesquisa onde você tem que fazer manipulação da dieta, porque a gente tem que fazer isso em um ambiente acadêmico, fica difícil fazer em fazendas comerciais. Então, vários experimentos que foram desenvolvidos ao longo do tempo, eles descobriram e provaram que de fato a dieta cetogênica aumenta a disponibilidade de cálcio durante o pós-parto e ela diminui a prevalência de hipocalcemia, a febre do leite. E também era sabido que o uso da dieta cetogênica aumentava a produção de leite. Uma das perguntas que a gente sempre teve foi se esse efeito, se esses benefícios da dieta cetogênica, eles não iam além dessa melhora de cálcio e aumento da produtividade. Então o professor José Eduardo, durante o sabático dele na Austrália, ele juntou a informação de vários experimentos que já estavam publicados na literatura e, juntando todos esses experimentos, ele tinha força estatística para poder avaliar se há ou não há um benefício em outros parâmetros, como a prevalência de doenças. E aí o que ele descobriu foi o seguinte: utilizar a dieta cetogênica, além de diminuir a prevalência de febre do leite, hipocalcemia, também diminui a prevalência de doenças uterinas, por exemplo. Ou seja, retenção de placenta, metrite, está diminuído nos animais que receberam a dieta cetogênica. Outro aspecto que foi avaliado foi a questão do número de doenças que os animais tiveram no pós-parto. E essas vacas que receberam a dieta cetogênica, elas tiveram um menor número de doenças comparado com as vacas que receberam uma dieta alcalogênica, que seria sem a manipulação do DCAD. E também esse trabalho ele fortaleceu e forneceu para a gente mais suporte no que era sabido, ou seja, ele mostrou com muita força que o efeito da dieta cetogênica é grande em aumentar a concentração de cálcio no pós-parto, em aumentar a produção de leite desses animais, os animais produziram mais leite e também eles consumiram mais matéria seca, ou seja, o consumo de matéria seca estava aumentado. Agora, exatamente qual que é o mecanismo, a gente não sabe. A gente não sabe se, por causa que teve mais cálcio, melhorou o sistema imunológico, consequentemente teve menos doença, e aí teve maior consumo de matéria seca e resultou no leite. É um pouco confuso, mas a gente sabe que esses benefícios acontecem e assim realmente vale a pena fazer o uso de dieta cetogênica, não apenas pensando no metabolismo de cálcio, mas também pensando na performance desses animais durante o pós-parto. Então a gente já sabe que os benefícios gerados ao se utilizar a dieta cetogênica são bem relevantes e que, consequentemente, vão levar a um ganho econômico ao produtor. Mas como a gente pode saber a nível de campo se a utilização dessa estratégia está sendo realizada de forma adequada? Você pode citar alguns métodos para a gente certificar que a dieta está funcionando? Então, Ana Carolina, quando a gente faz experimento querendo avaliar a dieta cetogênica, normalmente a gente olha o pH sanguíneo, que esse é o objetivo da dieta, diminuir o pH sanguíneo e causar uma acidose metabólica. Mas a nível de campo e para o produtor ou para o técnico que auxilia o produtor, fica difícil avaliar o pH sanguíneo e fica meio caro. Mas algo que está altamente correlacionado com o pH sanguíneo é o pH urinário. Ou seja, hoje em dia está disponível várias fitas que medem o pH, não há necessidade de um pHmetro. Tem trabalhos publicados onde eles compararam a eficiência de um pHmetro de laboratório com essas fitas métricas e elas funcionam muito bem, ou seja, a gente pode usar elas e o que a gente faz é coletar a urina desses animais que estão recebendo a dieta acidogênica e a gente precisa observar, a gente gostaria de observar, né, uma diminuição no pH urinário. O pH normal de uma vaca de leite é 8,2. E aí, dependendo de quão severa é a dieta cetogênica, esse pH ele pode baixar até 4,9, 5, mas normalmente esse não é o objetivo, porque a gente não quer causar uma dieta cetogênica muito severa. A gente quer algo mais moderado. Outro fator muito importante na hora de avaliar se a dieta está funcionando ou não é o número de animais. Não adianta a gente ir lá avaliar o pH urinário em uma ou duas vacas. O ideal é que quando for avaliar, avalie aí pelo menos
5 a 10 animais. Eu sei que fazendas pequenas é mais complicado, tem um número maior, mas você quer ter uma amostragem para você ver a variação desse pH. Porque senão você avalia apenas uma vaca e talvez essa vaca é a vaca que não está consumindo muito alimento, não está consumindo a ração, consequentemente o pH dela não vai estar tão baixo, mas nos outros animais está baixo. Ou seja, pega um grupo de animais e avalia o lote, não só o animal individualmente. Eu sei que o pH urinário é fácil, ele é barato de fazer e hoje em dia qualquer técnico e produtor pode fazer isso. Mas uma coisa que é muito importante fazer, que não é comum no Brasil, infelizmente, mas eu acredito que isso está mudando com o tempo, é fazer a análise da forragem que está sendo utilizada. Por que isso é importante? Se você lembra lá no começo do episódio, eu comentei com vocês que é muito importante evitar forragens com alta concentração de potássio. Ou seja, se você faz a análise da sua forragem, você sabe se você vai ter que usar uma dieta, se você vai ter que usar um concentrado com mais produto acidogênico, por exemplo, do que se você tiver uma forragem que tem baixa concentração de potássio. E isso é muito importante porque às vezes você está usando a mesma ração que o seu vizinho está utilizando, na mesma quantidade oferecida por animal, mas você está tendo problema com hipocalcemia e o seu vizinho não. E aí você fala assim, a dieta cetogênica não funciona, não previne hipocalcemia. Não, na verdade, você tem que olhar se a sua forragem também é adequada para aquele concentrado que você está oferecendo. Aquiles, isso é um ponto bem importante mesmo. Uma questão que vem sendo muito discutida nos últimos anos é de como fazer a utilização da dieta acidogênica da forma mais adequada possível. Com base nas pesquisas atuais, quais são as recomendações mais recentes para a utilização da dieta? Bom, vamos lá então, Ana. O primeiro aspecto que a gente pode comentar é sobre a duração. Por quanto tempo que eu devo oferecer a dieta cetogênica? Então a gente fez um trabalho querendo avaliar se fornecemos por 21 dias a dieta cetogênica ou por 42 dias. Há alguma diferença na performance do animal? E o que a gente observou foi o seguinte: a questão do metabolismo de cálcio foi o mesmo. Ou seja, você estender o oferecimento da dieta cetogênica não melhorou o metabolismo de cálcio. Mas, por outro lado, a gente observou que, na verdade, diminuiu a produção de leite desses animais. Ou seja, se você fornece essa dieta de forma excessiva por muito tempo, esses animais acabaram produzindo 2 kg a menos de leite no pós-parto. Ou seja, aquele pensamento de eu vou fornecer durante todo o período seco só para garantir. Na verdade, não funciona. O que a gente observa é que realmente 21 dias é mais do que suficiente para melhorar o metabolismo de cálcio e, consequentemente, a performance desses animais. Bom, e você deve estar pensando, talvez isso aí é só na Universidade da Flórida, vocês fizeram uma pesquisa controlada e obtiveram essa resposta. Então, para ver se isso também representava o que acontece no campo, nas fazendas comerciais, a gente coletou dado de 18 mil vacas, de 7 produtores rurais lá da Califórnia, e a gente queria realmente avaliar se havia também esse efeito da questão da duração. E o que nós observamos foi que realmente por volta de 3 semanas é o ideal. Se você oferecer por um menor período de tempo, houve uma diminuição na performance dos animais, e se esses animais ficaram por um maior período de tempo expostos a essa dieta cetogênica, também houve uma diminuição na performance. Ou seja, segue os clássicos 21 dias. Bom, outra parte da resposta. Qual que é o DCAD que eu devo utilizar? Então, hoje em dia, a gente está sendo um pouquinho mais conservador do que se era antigamente. Antigamente se recomendava DCAD negativo de menos 200 miliequivalentes por quilograma. Mas os estudos recentes eles indicam que não há necessidade de usar um DCAD tão severo e trabalhar aí com um DCAD entre menos 70 e menos 150 é mais do que suficiente. O que vai definir o DCAD que você vai utilizar, na verdade é mais o quanto você confia na mistura da propriedade e se você não quer que haja variação no pH urinário. Por que eu digo isso? Porque se você utilizar um DCAD de menos 150, provavelmente você vai observar muito pouca variação no pH urinário. A maioria das vacas vai estar lá entre 5,5, no máximo 6. Se você já for para o outro lado e trabalhar com DCAD de menos 70, você vai ter um pouco mais de variação no pH urinário, ou seja, o pH vai variar ali entre
desde 5,5 até 6,5, talvez alguns animais até apresentando 7. Isso é suficiente para melhorar o metabolismo de cálcio? Sim, é suficiente. Mas como você tem essa maior variabilidade, é recomendado que fazendas mais consistentes, ou seja, que usem uma forragem de forma contínua, que a mistura da dieta com um concentrado seja feita de forma adequada. Aí você pode confiar um pouco mais nesse alimento que vai ser fornecido ao animal, e assim você aceita um pouco mais de variação no pH urinário. Mas se você é mais conservador, você pode aumentar um pouco a quantidade de produto cidogênico sendo adicionado e ir mais próximo do menos 120, menos 150 miliequivalentes por quilograma de matéria seca. Então eu acho que esses são os dois aspectos mais levados em consideração. A duração, ou seja, fornecer essa dieta por 21 dias, e o outro aspecto é utilizar uma dieta aí com um DCAD entre menos 70 e menos 150. E também, pessoal, DCAD não vai resolver, a dieta cetogênica não vai resolver todos os problemas do período de transição. A gente sabe que esses animais eles têm um desafio muito grande durante essa transição do pré-parto para começar uma lactação. Há várias doenças que podem ocorrer, doenças uterinas, e também a questão do desafio energético, né? Um aumento na metabolização de gordura, consequentemente alguns animais desenvolvem cetose e ficam gordurosos. Então a dieta cetogênica ela pode melhorar alguns aspectos, mas ela não vai resolver todos os problemas. É sempre muito importante trabalhar com várias coisas juntas. Fornecer uma dieta de boa qualidade, melhorar a proteína que está sendo oferecida durante o pré-parto, ter certeza que o ambiente é adequado. Eu lembro visitando algumas fazendas lá na região do Paraná, tinha fazenda que colocava as vacas do pré-parto no pior local da fazenda, ou seja, não tinha uma sombra, não tinha água fresca. Isso é um problema, ou seja, não adianta você ir lá investir numa dieta acidogênica e achar que aquilo vai resolver, sendo que os seus animais não têm acesso a uma água fresca e não tem um ambiente com sombra, por exemplo. Ou seja, tem que olhar todo esse contexto durante esse período de transição para diminuir o número de doenças e também melhorar a performance desses animais durante o pós-parto. Bom, Aquiles, eu acho que antes da gente ir para as perguntas feitas pelo pessoal lá no Instagram, eu gostaria de fazer uma pergunta que sempre surge quando o assunto é a dieta cetogênica. Existe algum produto que seja mais palatável? Você poderia esclarecer sobre essa relação da palatabilidade com a dieta cetogênica? Então, Ana, essa era uma pergunta que, na verdade, era muito utilizado pelo pessoal da parte comercial, né? Que falava que produto A era mais palatável que o produto B, mas a gente não tinha nenhum dado científico para avaliar se realmente a dieta cetogênica afetava a palatabilidade ou não. Então, foi feito um trabalho aqui na Universidade da Flórida, onde a gente queria justamente responder isso. Será que a questão da diminuição de consumo de matéria seca, que é observado quando oferecida a dieta cetogênica, ela é causada pelo fato de a vaca não gostar do alimento, ou é pelo fato do animal desenvolver essa acidose metabólica e não se sentir confortável para manter o consumo de matéria seca normal? Então esse foi um experimento bem legal, foi bem balanceado, feito pelo Ronei Zimpel. Então o que o Ronei fez, ele ofereceu essa dieta cetogênica para o grupo de animais, e ele observou uma diminuição no consumo de matéria seca, e no outro grupo de animais ele adicionou produtos minerais tamponantes além da dieta cetogênica. Ou seja, os animais receberam um produto cetogênico, mas eles receberam em cima disso alguns minerais para tamponar o efeito dessa dieta no pH sanguíneo. E aí foi bem sucedido o experimento, ou seja, ele conseguiu recuperar o pH sanguíneo dessas vacas, ou seja, esses animais eles recebiam a dieta cetogênica, mas o pH sanguíneo se manteve normal. E o que a gente observou foi o seguinte: esses animais mantiveram o consumo de matéria seca normal também. Ou seja, a diminuição no consumo de matéria seca não foi causado pela presença do produto cetogênico, e sim pelo fato desses animais estarem numa dieta que causa uma acidose metabólica. Bom, então vamos parar com a acidose metabólica, mas esse é o principal motivo que a gente usa uma dieta cetogênica. A gente quer a acidose metabólica, que aí a gente aumenta o metabolismo de cálcio e acontece todos os benefícios que a gente observa
quando utilizando esse tipo de dieta. Bom, Aquiles, a gente selecionou 2 perguntas interessantes aqui do pessoal no Instagram. A primeira foi do Eduardo Simon, de Castro, no Paraná. Ele quer saber se a utilização da dieta cetogênica funciona da mesma forma para as vacas que têm diferentes scores de condição corporal. Bom, Eduardo, obrigado pela pergunta. Na verdade, o Eduardo ele é companheiro meu de classe da medicina veterinária, a gente se formou junto. Mas então, Eduardo, na verdade, não há nenhum trabalho mostrando que a condição corporal dos animais interfere no efeito da dieta cetogênica. Ou seja, a gente pode fornecer a dieta cetogênica independente da condição corporal dos animais. Mas é aquilo que eu falei antes. A dieta cetogênica não vai resolver todos os problemas. É muito importante fazer um manejo de condição corporal, evitar vacas com uma alta condição corporal, 4,25, porque você acaba tendo outros problemas. Essa vaca vai ter problemas de parto, vai ter distocia, aí depois aparece retenção de placenta, metrite, e ela acaba diminuindo o consumo. E a principal fonte de cálcio no pós-parto, nós acreditamos, isso não é provado, é a reabsorção do trato gastrointestinal. Ou seja, qualquer coisa que interfira no consumo de matéria seca vai interferir na quantidade de cálcio que esse animal pode estar ingerindo e passando para o sangue. Ou seja, é muito importante a gente cuidar do animal como um todo e não apenas na questão da dieta cetogênica. Tem um grupo de animais que a gente não vê benefício em oferecer a dieta cetogênica. E esse grupo é as novilhas. E o porquê disso? Eu acredito que a principal razão é porque o desafio no metabolismo de cálcio para novilhas, para animais no primeiro parto, é muito pequeno, porque a quantidade de colostro que eles produzem é menor, ou seja, a perda de cálcio durante essa transição não é tão grande quanto uma vaca multípla, uma vaca mais velha. Ou seja, a gente fez um experimento exatamente tentando responder isso, se havia benefício em fornecer uma dieta cetogênica para a novilha ou não, e o que a gente observou é que não vale a pena fornecer a dieta cetogênica para esses animais. Ou seja, se você puder agrupar as novilhas e as vacas mais velhas em lotes separados, não é recomendado utilizar a dieta cetogênica para as novilhas, apenas para as vacas. Mas a condição corporal, a gente nunca observou alguma correlação. Muito legal, Aquiles. A nossa segunda e última pergunta foi do Rogério Silva, de Minas Gerais. E a pergunta é se ele deve levar em consideração a quantidade de cálcio na dieta do pré-parto em conjunto com a dieta cetogênica para prevenção da hipocalcemia. Bom, essa é uma excelente pergunta, porque a turma fala muito disso na parte acadêmica. E esse conceito de que a quantidade de cálcio na dieta no pré-parto influenciava a hipocalcemia, ele apareceu, na verdade, de uma meta-análise que foi feita pelo professor Yan Lin da Austrália. E naquele trabalho, ele observou que se a gente fornecesse baixa quantidade de cálcio, a gente ajudava a prevenir hipocalcemia, e se fornecesse muito cálcio, também ajudava. Era um efeito quadrático, ou seja, 0,3, 0,4 era bom e 2% também era bom. Se você usasse 0,6 até 1,5, aumentava muito a prevalência de hipocalcemia. Mas, quando utilizando a dieta cetogênica, isso não é verdade. Na meta-análise que o professor José Eduardo fez, ele olhou se influenciava a quantidade de cálcio no efeito que foi observado no pós-parto e no metabolismo de cálcio, e na verdade não influencia. Ou seja, se você trabalha com uma dieta de 0,5, 1% ou 1,5%, a dieta cetogênica vai funcionar da mesma forma, vai ser efetiva. Ou seja, eu não gastaria dinheiro em colocar uma fonte de cálcio para aumentar a concentração de cálcio na dieta, pois isso não fará nenhuma diferença em termos de metabolismo de cálcio. Bom, muito bom, Aquiles. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por ouvir o nosso podcast. Eu gostaria de agradecer ao Aquiles por participar do episódio, por sair um pouco da zona de conforto de entrevistador e responder as perguntas.
Muito obrigada, Aquiles, foi um prazer conversar com você hoje. Foi muito bom esclarecer um pouco sobre o metabolismo de cálcio durante o período de transição e como isso é importante para as vacas leiteiras e como é que pode ser aplicado ao campo. Bom, imagina, Ana, eu acho que essa é uma excelente oportunidade de a gente tentar ajudar o produtor e o técnico que está lá no Brasil. Eu espero que eu tenha sido claro em algumas das recomendações e das razões do qual a gente pode utilizar e deve utilizar a dieta cetogênica para prevenir hipocalcemia e, consequentemente, melhorar a performance desses animais durante o pós-parto. E eu queria deixar aberto aqui para o pessoal, entre em contato se vocês têm qualquer tipo de pergunta, ou pelo Instagram, ou mande e-mail, que a gente pode fornecer aí mais informações, mais detalhes, que você possa ter aí ou aparecer alguma dúvida ao longo do ano aí, durante a carreira de vocês. Bom, pessoal, como o Aquiles mencionou, vocês também podem participar do podcast. Vocês podem entrar em contato com a gente pelo Instagram, @legitimoruminante, tudo junto, ou através do nosso e-mail, legitimoruminante@gmail.com. A gente vai selecionar e incluir as perguntas do pessoal, mas a gente também responde por inbox ou por e-mail as questões se vocês não acharem interessante que entrem no podcast. Tenham uma boa semana, fiquem de olho nas novidades do Legítimo Ruminante, o podcast que desbrava fronteiras, levando conhecimento sobre o manejo de vacas leiteiras aqui nos Estados Unidos para veterinários, zootecnistas e fazendeiros aí no Brasil. Meu nome é Ana Carolina Silva e também fazem parte da equipe do Legítimo Ruminante, o Iago Leão e o Aquiles Vieira Neto. Uma boa semana e até a próxima!